Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e hoje mais um vídeo do canal Simulações. Assunto de hoje: reinvestimento de dividendos. Você já faz isso na tua carteira? Então o que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje? Qual que é a diferença de resultado que você teria se você tivesse feito um reinvestimento de dividendos numa carteira e se você não tivesse feito? Como que se altera o patrimônio no final? A rentabilidade, como que se dá a evolução da renda nessa tua carteira. É isso que a gente vai mostrar para vocês, tá legal, pessoal? E só lembrando que tudo que a gente mostra aqui é baseado em dados reais, tá? A gente não inventa nada. Então, aquele aviso de sempre. Tudo que a gente vai mostrar aqui é apenas para fins demonstrativos. A gente não está recomendando nenhuma compra de ativo específico e também nenhum uso de estratégia de investimento específica, tá? E sempre lembrando que resultado passado não é garantia de resultado futuro, tá bom, pessoal? Então, o que é o reinvestimento de proventos? A gente vai usar agora esse termo geral, proventos, que nada mais é do que os juros sobre o capital próprio, dividendos, rendimentos que você recebe, né, de ações e fundos imobiliários. Então, basicamente, o reinvestimento de proventos é você pegar toda essa renda, toda a tua grana que cai na tua conta, provinda aí das ações, dos fundos imobiliários, e comprar novas ações e novas cotas. Com isso, o teu objetivo é formar aquela bola de neve, né? Cada vez mais cotas que vão gerar cada vez mais proventos, e aí com isso a tua rentabilidade vai aumentando muito, vai formando, vai potencializando os juros compostos, né? Então esse que é o objetivo do reinvestimento de proventos. Bom, aí você pode se perguntar, até quando que você tem que reinvestir os seus dividendos, né? Em que momento você vai saber quando você pode parar, quando você pode pegar essa tua renda, né, e começar a utilizar para as tuas compras, para os teus gastos, né? Enfim, basicamente eu coloco aqui uma carteira de ações, um investimento qualquer aí como tendo três fases, né? A primeira de acumulação, quando teus aportes e o reinvestimento de proventos são essenciais, né? Então, comparando aí com um plantio de algo qualquer aí, seria o período de semear, né? Quando você coloca as sementes. O segundo período seria o de autossuficiência. Então, nesse período, você não precisa mais aportar a grana no teu bolso, tá? Por quê? Porque você já vai ter uma geração de renda robusta a ponto de a carteira ser autossustentável, tá? Ela vai crescer por si próprio sem você ter que colocar uma grana no teu bolso. Então, basicamente aí, comparando aí com plantio, é a fase que está crescendo, né? A tua plantação está crescendo e, por último, chega aí no estágio da maturidade, né? Que é quando a tua plantação já cresceu e você pode colher os frutos, né? Então, mesmo você retirando aí, mesmo você usando tua renda para pagar as tuas contas, né? Enfim, para que você possa se manter, a tua carteira não para de crescer, tá? Então ainda vai sobrar renda para você pagar todas as tuas contas e ainda reinvestir. É a fase da colheita. Essa fase da maturidade é a fase da colheita, que é o que a gente diria assim como independência financeira, né, pessoal? E quanto tempo para chegar nessas fases, né? E isso é muito particular, é muito individual. Então vai depender do quanto você consegue aportar por mês, de quanta renda você vai precisar aí no teu período de independência financeira, quanto você almeja, né? Então isso é algo muito particular. Mas eu diria que para o período aí de acumulação, eu acho difícil que seja muito menos que 10, 15 anos, tá? Porque é a partir desse momento que você vai realmente conseguir sentir mais o efeito dos juros compostos, que a tua carteira, né, vai começar aí a chegar nesse segundo período da autossuficiência, né, quando ela vai se auto-manter. E eu diria aí ficar pelo menos aí nessa autossuficiência mais uns 5, 10 anos, tá? Então, coisa aqui para você chegar na maturidade, né, para você chegar naquela fase aí de independência financeira, eu diria uns 20 aninhos. Mas como eu disse anteriormente, tudo isso vai depender de acordo com o quanto você consegue aportar e de acordo com seus objetivos. É muito individual. Pessoal, então vamos lá mostrar para vocês aí qual que foi o resultado, né, de uma carteira com reinvestimento de dividendos e outra sem reinvestimento. E para isso a gente utilizou
duas modalidades. Uma modalidade foi de aporte único, então foi feito um único aporte no início da simulação, e a outra modalidade foi de aportes mensais, né, aportes periódicos. Os critérios que a gente utilizou nessas simulações. Então, basicamente, o período foi de 20 anos, de janeiro de 2001 até dezembro de 2020. É um período relativamente longo, né? Eu acho que já dá aí para considerar mais ou menos aí um longo prazo, tá? A carteira que a gente utilizou foi de 5 ativos. Não é uma carteira assim extremamente diversificada, né? Mas eu acho que já dá para ter uma ideia muito melhor do que realizar com um ativo único, né? Então, basicamente aí a gente utilizou o Banco do Brasil, né, ações ordinárias, BBAS3, Itaú SA, ações preferenciais, Engie, né, que é uma elétrica, basicamente aí agora ela atua, né, transmissão, geração, mas a maior parte aí do período simulado ela atuava só em geração de energia. A Vale, né, que dispensa muitos comentários, uma empresa cíclica aí, minério de ferro, e a Telefônica, né? Que basicamente aí é uma empresa de telecomunicações. Essas empresas aí têm como característica aí uma distribuição aí boa, né, de dividendos. A gente tentou pegar assim empresas que tivessem assim um histórico de boa distribuição de dividendos. Não é uma carteira de dividendos, né, focada assim especificamente em dividendos, mas dá para se dizer aí que são empresas aí que tiveram uma distribuição legal de dividendos durante esse período, tá? As proporções que a gente adotou para elas na carteira é de 20%. 20% para cada uma das empresas, proporções iguais. Os aportes. Então, na situação de aporte único, a gente realizou um único aporte de R$ 50.000 no início da simulação. Então, o que a gente fez? Esse aporte foi dividido por 5 e aí, com isso, deu R$ 10.000 para cada uma das empresas. Aportes mensais, um aporte fixo no valor de R$ 500 por mês. Então, os critérios de compra que a gente utilizou durante a simulação. Então, no aporte único, a gente pegou aqueles R$ 50.000 e dividiu em partes iguais, conforme já falado anteriormente, 10 mil para cada empresa. Já nos aportes mensais e no reinvestimento, era sempre realizada uma compra no primeiro dia de mercado aberto de cada mês, tá? Independente do preço, tá? Então, não era levado em consideração aí nenhum critério de preço. Simplesmente ia lá no mercado, pegava o primeiro preço que tinha lá na abertura e comprava ações. Uma compra por mês, somente um ativo, utilizando todo o caixa disponível. E o método de alocação de ativos, que basicamente comprar o ativo mais distante da meta. Então, qual que era a meta? Era 20% para cada uma das ações. Então, como explicando aqui brevemente o que é essa alocação de ativos. Então, você estabelece um percentual de 20% para cada uma das ações e depois, aí no início de cada mês, você vai ver qual que é a proporção de cada ação na tua carteira. Então esse mês uma terminou com 25, a outra com 18, enfim, por aí vai. A que estiver mais distante, que estiver mais abaixo de 20%, é a que vai ser comprada, tá? É a que está mais distante. É essa a ideia. E vendas, é uma estratégia buy and hold, então não foram realizadas vendas durante o período, só comprava e mantinha as ações. Custos considerados, custos de R$ 10 de custódia e R$ 2 de corretagem por compra. Custos fixos, tá? A gente não aumentou de acordo com a inflação. E os reinvestimentos de proventos, então tudo que caía lá na conta era reinvestido para comprar novas ações. A gente simplesmente comprava aí a ação que teria sido escolhida pelo método de alocação de ativos, tá? Então, muitas pessoas perguntam, mas o que acontece quando a gente reinveste na mesma ação que pagou? Deveria fazer isso? Não, a gente não colocou isso nessa simulação, tá? Nessa simulação, simplesmente toda a grana se juntava ao caixa e aquilo comprava novas ações, tá? E na situação sem reinvestimento de proventos, a gente simulou como se fosse um saque, tá? O investidor pegava lá a grana que caía, e simplesmente aí pagava, né, a taxa de custódia com aquela grana, para que a gente não tivesse ficado negativo lá na conta, principalmente na situação de aporte único, e simplesmente aí não tinha esse dinheiro mais disponível para comprar novas ações. Então vamos lá. Resultados.
para aportes mensais. Então tá aí, né? Aquele nosso gráfico clássico aí mostrando qual que foi o patrimônio ao final da simulação, tá? Então, aportes mensais, 20 anos aportando R$ 500 por mês, teria dado aí resultado em R$ 120 mil ao todo, tá? Aqui os benchmarks, né? O IPCA mais 6 para simular um tesouro direto, comparado com o Ibovespa, CDI 100% também, aí, que é para a gente comparar com uma renda fixa, e o IPCA, para ver como é que foi em relação ao poder de compra, né? Inflação. Então, a gente vê aqui que o resultado da carteira com reinvestimento de proventos foi aí 145% maior do que sem reinvestimento, né? Então, é uma diferença muito grande, tá? Aqui a gente está falando de praticamente 2,5 vezes a mais o patrimônio do que a carteira sem reinvestimentos, tá? A gente pode ver aqui que, né, a carteira sem reinvestimento dos benchmarks, ela só não ganhou do IPCA mais 6%, tá? Então, pelo menos a carteira sem reinvestimento, ela conseguiu superar a inflação e superar bem, né? Então, ela manteve o poder de compra. Então, porque a gente está falando aqui sobre ativos reais, né? Ativos reais, geralmente, eles conseguem aí repor, né, o poder de compra e até superar isso. Mas você vê que o resultado é muito expressivo, né? Praticamente aí 2,5 vezes. E as rentabilidades, né? A carteira com reinvestimento de proventos gerou aí uma rentabilidade aí praticamente aí 18,8% ao ano, que é uma rentabilidade bastante alta, né? Se a gente pega aqui a inflação de 5,6, a gente está falando aqui sobre um retorno aí de praticamente inflação mais 13%, né? Então é um resultado muito bom. E aqui é a evolução do patrimônio, né? Esse é o gráfico do patrimônio. E como a gente explicou da última vez, é como se o investidor pegasse aí o final de cada dia e anotasse quanto que está o patrimônio dele. Então, aumentando aqui o gráfico, a gente pode enxergar mais. A gente vê aqui que nos primeiros 5 anos é praticamente o mesmo resultado, né, entre a carteira com reinvestimento e sem reinvestimento. Você vê aqui que a distância é bem pouca, mas aí vai se passando o tempo e essa distância vai aumentando cada vez mais, né? Isso daí é o efeito das ações que você compra com o reinvestimento. No longo prazo, isso daí realmente é algo que faz muita diferença. E o que a gente pode ver aqui nessa situação de aportes mensais é que a carteira com reinvestimento, ela praticamente superou aí todos os benchmarks durante praticamente aí quase todo o tempo, né? Você vê aqui, só foi em 2016 aí que ela acabou chegando mais ou menos perto aí, acho que até ficou num valor semelhante ao do IPCA mais 6%, o que é um resultado muito forte, né? Então, você vê que realmente o reinvestimento de dividendos te dá uma margem de segurança muito grande. Já a carteira aí sem reinvestimentos, você vê que ela ficou bastante próximo do resultado do Ibovespa, né? E você vê que em alguns momentos, até aqui em 2016, ela ficou até abaixo da inflação, né? A maioria do tempo ela ficou acima da inflação, o que denota aí pelo menos ela manteve o seu poder de compra e até um pouco mais, né? Mas quando você compara aí com o CDI 100% e com o IPCA mais 6, você vê que grande parte da simulação aí ela ficou abaixo, né? E que é bastante difícil de superar, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Uma época lá atrás, lá com CDI alto, não é fácil. E esse gráfico aqui é aquele gráfico interessante aí esse só para carteira com reinvestimento, né? Então aqui mostra quanto do patrimônio ao longo do tempo foi gerado só pela reinvestimento de dividendos, tá? Então você vê que a gente termina a simulação com praticamente 60% do patrimônio tendo sido comprado somente aí com o reinvestimento de proventos. Então é algo bastante expressivo, né? Essa curvinha pontilhada aqui, ela representa o quanto do patrimônio teria sido comprado pelos dividendos, né? A evolução desse parâmetro, tá? Então a gente vê aqui que no final a gente chega nos 58,79%.
agora nesse próximo slide a gente vai ver como que ficou aí a geração de renda, né? Então, basicamente aqui nesse gráfico a gente faz a comparação, né, entre os aportes, entre a renda que a gente teria recebido, né, na carteira com reinvestimento em azul e em vermelho o resultado da carteira aí sem reinvestimento. E essas porcentagens aqui seria a diferença da renda entre a carteira com reinvestimento e a carteira sem reinvestimento. Então você pode ver que no primeiro ano a diferença, né, entre essas duas rendas foi só de 0,3%, mas essa diferença vai aumentando ao longo do tempo, o que é muito claro, né? Porque simplesmente você está comprando mais ações, essas ações vão gerar novos proventos, esses proventos vão comprar novas ações e assim se forma um ciclo que é explosivo no longo prazo, né? A gente chega no final da simulação com uma renda 138% maior na carteira com reinvestimento de proventos. É bastante expressivo, né, pessoal? 138% é 2,4 vezes, né, o resultado da carteira sem reinvestimento. É bastante expressivo. A gente vê que dá uma diferença considerável, tá? Só aqui explicando esse eixo aqui, ele representa, né, qual seria a média mensal, né, que você estaria recebendo de rendimentos, né? Então você vê aqui no final, até vamos pegar esse gráfico aqui que ele já coloca essa informação. Então no final você estaria recebendo R$ 1.484 por mês na carteira sem reinvestimentos e na carteira com reinvestimento 3.400, quase 3.500, tá? Então é uma diferença considerável aí, mais 134%. Já aqui os proventos totais recebidos ao longo da simulação, na carteira com reinvestimento você teria recebido 80% a mais de proventos, né? Então, realmente é uma diferença bastante considerável. Ó, e nesse gráfico aqui, a gente tem a evolução dos proventos totais recebidos ao longo da simulação, juntamente com tudo que foi aportado, tá? A evolução aí. Então, basicamente aí a gente vê, ó, a partir do sétimo ano que começa a descolar. Ainda a diferença é bastante pouca, mas chega aí mais para o final da simulação e aí ela se torna considerável. Até por essa declividade aqui, essa inclinação dessa curvinha que mostra aí o poder dos juros compostos, né? E você vai vendo que ela vai inclinando cada vez mais, vai se distanciando cada vez mais. E o motivo disso é justamente, né? Você compra mais ações e elas vão gerar mais proventos e daí vem essa diferença, tá? Você vê que a carteira com reinvestimento ela atingiu aí o valor dos aportes, né? Tudo que você tinha recebido de proventos, aí em torno aí do décimo ano, tá? Enquanto a carteira sem reinvestimento só foi atingir isso daí aí pelo 13º ano, tá? Então a diferença vai ficando cada vez maior. E agora a situação de aporte único. Então aí, após aportado aqueles R$ 50.000 no primeiro ano, aí no início, a gente vê uma diferença aqui muito grande, né? Então, aqueles R$ 50.000 aportados em 2001, eles teriam virado na carteira com reinvestimento R$ 2.550.000 praticamente. E a gente vê uma diferença em relação à carteira sem reinvestimento de 220%, praticamente aí 3,2 vezes maior. É muita diferença, né? E é um resultado fenomenal. O resultado foi muito bom, né? Se a gente vê aqui pela a rentabilidade média, né? A taxa interna de retorno, 21,7% ao ano. Isso é muito alto, né? Realmente é algo extremamente expressivo. E PCA, né, foi de 6,15%. Você vê que deu aí um resultado aí praticamente IPCA mais 15%, que é algo assim extremamente expressivo. Mas mesmo assim, a carteira sem reinvestimento ela ainda teve um resultado muito bom, praticamente aí 15% ao ano, né? Então
foi um resultado excelente também, viu? Que superou todos os benchmarks aqui durante a simulação. Foi um resultado também muito bom. Já vamos passar aí para o próximo. Então a gente vê a evolução aí do patrimônio, né, ao longo da simulação. Então, novamente, a gente vê, né, aquele descolamento que tem entre a carteira com reinvestimentos e a sem reinvestimento, né, representada aqui por vermelho. A gente vê, né, esse período aqui que ficou bastante de lado, pelo menos aqui na carteira com reinvestimento, ela fica de lado, mas ainda tem uma leve subida, né, que é gerada pelo reinvestimento desses proventos. E o que a gente pode notar aqui é que a carteira com reinvestimento superou todos os benchmarks durante todo o tempo. Já sem reinvestimento, só aqui por 2016 que ela acabou, né, chegando, ficou até abaixo, né, do CDI e também do IPCA mais 6%. Foi um resultado muito bom mesmo. Considerando aí no não reinvestimento, foi um resultado muito bom. Você vê até como ela descolou do Ibov aqui, né? Um resultado muito melhor. Então, deu para ver que a carteira com reinvestimento teve um resultado excelente, mas a carteira sem reinvestimento teve um resultado muito bom também. Aquele grafiquinho aqui do aporte único, né? Para a situação com reinvestimento de proventos, né? E você vê como isso daqui é expressivo, né? Praticamente 70% do resultado se deveu a justamente o reinvestimento de proventos, né? E é claro, né? Porque uma vez que você aporta inicialmente não faz novos aportes, ela só pode crescer justamente pelo que você tiver de variação na cotação dessas ações. Já a carteira com reinvestimento, você passa a poder comprar novas ações com esse reinvestimento. Então, isso daí novamente forma aquela bola de neve, né? Você consegue comprar mais ações que geram mais proventos, compra novas ações e assim por diante, né? Então, 70%, praticamente 70% do resultado foi devido aí ao reinvestimento, muito expressivo. E aqui a geração de renda. E a gente vê aqui que praticamente aí todos os resultados, né, para o aporte único, a gente vê que é uma diferença até maior, né? Porque é um fator que você não está mais comprando nada, né? Quando você está na situação sem reinvestimento. E com reinvestimento você continua comprando ativos, né? Você tem uma geração de renda maior que vai se tornando cada vez maior ao longo do tempo, né? Então a gente chega aqui no final com 250% da tua renda que seria maior aí na situação com reinvestimento, que é muito grande, né? Então você sai de uma situação aí que no final você estaria recebendo aí uma renda de R$ 2.500 por mês para uma renda de R$ 8.500 por mês, uma diferença aí de 3,4 vezes praticamente aí, o que é muito grande, né? Então, ao final da simulação, de aporte único, você teria recebido R$ 867.000 somente de proventos com reinvestimento e 391 na situação sem reinvestimento, tá? Lembrando que o que foi aportado foi R$ 50.000. Então, só o que você teria recebido aqui de dividendos já mais do que compensaria, né? Realmente é um resultado expressivo demais, né? E por último aqui, né, aquele gráfico da quantidade de proventos aí totais recebidos, comparado, né, com o nosso aporte, a carteira com reinvestimento e sem reinvestimento, né? Então, você vê aí que no sexto ano você já conseguiu retornar, né, todo o seu investimento, só o que você teria recebido de proventos. E aqui novamente, né, a gente vê como no longo prazo essa curva se distancia bastante. E isso daí é a força dos juros compostos, né? No longo prazo isso daqui faz toda a diferença e essa distância vai ficando cada vez maior. Pessoal, então aqui as conclusões. Então a gente vê que o reinvestimento de proventos, ele potencializou muitos retornos, né? A gente vê na situação de aportes mensais, foi praticamente um pouco mais aí que duas vezes que deu aí a diferença entre com reinvestimento e sem reinvestimento. E na situação aí de aporte único foi ainda maior, né? Teve
praticamente aí 3 vezes o resultado aí maior do que a situação sem reinvestimento, né? Então, se você está aí no teu período ativo, ainda, né, recebe renda do teu trabalho, tá aportando, você tem que fazer isso, você tem que reinvestir os teus proventos para que tua carteira aí fique cada vez mais robusta, você contribua aí com a geração de juros compostos e aí consiga um resultado muito melhor, né? E a gente vê aí que na situação de não reinvestimento, o patrimônio ainda manteve o poder de compra, né? Porque a gente está falando aqui sobre ativos reais, né? Uma ação é um ativo real, é uma empresa que está por trás daquilo, gera fluxo de caixa, né? Vende produtos e a tendência dela é crescer ao longo do tempo, tá? Então a gente conseguiu pelo menos repor a inflação. Então esses ativos reais eles tendem a superar a inflação. Mas realizando o reinvestimento, a gente garante que a gente tem a margem de segurança para a gente conseguir repor esse poder de compra do nosso patrimônio, tá? Porque, por exemplo, você pega alguns ativos, a gente até vai deixar isso daí para um vídeo aí mais para frente, pega fundo de papel, né? Fundo imobiliário de papel. Se você não reinvestir os seus proventos, você vai ver que o patrimônio não sai do lugar. Então, numa situação daquela, é extremamente essencial que você reinvista os seus proventos, tá? Aqui é mais para uma margem de segurança, né? Para você gerar um retorno aí no longo prazo, né? Ou você fazer juro composto, mas tem situações que realmente você precisa reinvestir os seus proventos. E a gente vai mostrar mais para frente no vídeo, tá? É isso. Pessoal, aí a gente vai divulgar lá no Instagram também algumas tabelas, alguns gráficos aí para quem quiser se aprofundar mais nos resultados aí dessa simulação, tá? Então adiciona a gente também lá no Instagram e você vai conseguir conferir também, tem um material bem legal por lá. E por último, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba sempre a notificação dos nossos vídeos. E o seu incentivo aí é o que mantém a gente produzindo conteúdo, tá? Então, dá o seu feedback, é aberto aqui para você mandar mensagem, se não entender alguma coisa, sugestões, tá bom? Fica à vontade, pessoal. É isso que faz com que a gente produza mais conteúdo. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.